Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou em casa, estou com saudades de estar com vocês. Está bem difícil ficar em casa, gente. Não vou a lugar algum. Fico de pijama o dia inteiro. Você está de pijama agora? Não, agora eu estou de moletom porque o friozinho chegou, né? Mas eu não vou levantar porque eu estou com a calça do pijama. Nunca pensei que pijama fosse uma roupa tão confortável, gente. Mas, enfim, imagino que você também está em casa de pijama, né? Nós vamos trabalhar hoje com um assunto muito gostoso, que é argumento ou falácia. É legal quando você trabalha com esse assunto e o teu estudante percebe que muitas vezes ele não argumenta, ele negocia ou apresenta uma falácia. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos comentar as questões que ficaram como tarefa, né? Na semana passada eu apanhei do meu material, agora nesta semana ele já está aqui pronto, tá? Antes de começar, porque senão ia ficar feio para mim 2 semanas seguidas eu apanhando aqui do material. Então eu deixei para vocês uma atividade ali em relação à linguagem da resenha crítica, exercícios que estão na página 9, né? E 10. Então, a primeira questão dizia o seguinte: releia algumas passagens da resenha de O Filme da Minha Vida. E aí nós temos ali, né, situado na década de 60, na Serra Gaúcha, o filme acompanha Tony, filho de um francês e uma brasileira que vai estudar na capital e pensa ter a vida perfeita. Mas isso muda quando ele volta para sua cidadezinha e vê seu pai ir embora para a França sem nenhuma explicação. Enquanto a melancolia demonstrada por Ondina Clais no papel de Sofia é mais implícita, Tony passa dias e dias se lamentando. Em certo momento, porém, Tony decide deixar o luto pelo pai e se dedicar a outras coisas em sua vida pacata. Letra A. Explique como as passagens acima fazem referência a elementos básicos de uma narrativa, personagens, enredo, tempo e espaço, né? Então, o que a gente tem que observar ali em relação a referência aos principais personagens do filme e as ações que eles desenvolvem? Ele fala ali do Tony, né? Quem é o Tony? Filho de um francês e uma brasileira. Ele fala da Sofia, da melancolia da Sofia. Ele fala o que o Tony faz nos dias. Então, ele está fazendo referência às ações das personagens, né? Ele faz menção ao tempo em certo momento. Ele coloca ali: Tony passa dias e dias se lamentando, e também ao espaço, principalmente quando ele diz, né, que o filme está situado na década de 60, década de 60 é o tempo, na Serra Gaúcha é o espaço, tá? Então, os elementos da narrativa, eles se fazem presente dessa forma. Letra B. Em qual das resenhas críticas a seguir é mais provável que haja sequências narrativas como essas? E aí ele pergunta por quê. Nós temos ali 3 opções: resenha de um romance, resenha de um CD e resenha de uma exposição. Eu espero que você tenha encontrado que é na resenha de um romance, né? Por que na resenha de um romance? Porque o romance é uma história e apresentar elementos da narrativa em uma história faz sentido. Um CD não vai ter uma história a ser contada, assim como uma exposição também não. A segunda questão, reveja agora estas outras passagens da resenha. Com um visual encantador, filme dirigido por Selton Mello termina com mensagem duvidosa. Adaptações literárias sempre carregam questões complicadas, e essa tarefa fica ainda mais difícil quando se trata de um livro poético. O filme fica um pouco arrastado nessa parte. Aqui o filme ganha, ficando mais fluido. Vale ressaltar o belíssimo visual e a trilha sonora que some em momentos mais tristes, mas aparece de forma marcante quando necessário. E aí a primeira... letras A e B também. A primeira questão é: essas passagens também têm natureza narrativa? E pede para você explicar. Ali a gente não tem natureza narrativa. Por quê? Porque ele não está nos contando o que acontece, mas sim se posicionando em relação ao que acontece, né? Essas marcas, esses posicionamentos, eles são identificados pelo que se questiona na letra B. A que classe gramatical pertence às palavras destacadas? São adjetivos. As palavras que estão em itálico no seu material são adjetivos. Por que essa classe gramatical é tão utilizada nesses trechos da resenha? Porque adjetivos são utilizados justamente como marcadores de opinião. Adjetivos e advérbios podem ser utilizados nesse sentido. Quando você adjetiva algo, você está tecendo um juízo de valor em relação àquilo. Então, aqui
Nesse caso, né, os adjetivos são utilizados justamente ao que ele diz lá. Por exemplo, com visual encantador. O visual do filme, para quem está resenhando, foi encantador. De repente, uma pessoa que não gosta do que vê, não vai dizer que o visual foi encantador, vai dizer que o visual foi empobrecido, vai dizer que o visual foi inapropriado, enfim. Você vai adjetivar de maneira positiva ou negativa, ok? Fechado esse assunto, podemos voltar para os argumentos ou falácias, né? Nós já conversamos bastante sobre argumento, inclusive em aula presencial, e você já sabe que um argumento é um recurso utilizado para convencer alguém sobre alguma coisa. Então, se eu quero convencer você em relação à realização das atividades, eu vou buscar uma forma de argumentar, ou seja, um recurso que seja para você convincente. Já a falácia é diferente. Você sabe o que é uma falácia? Uma falácia é um raciocínio errado, mas que tem aparência de verdadeiro. Então, você constrói uma linha de raciocínio que é totalmente equivocada, mas que parece ao interlocutor ser real. E aí você consegue desconstruir o seu interlocutor sem fazer uso de uma argumentação. Antes que alguém pergunte, professora, na minha redação do Enem eu posso usar falácia? Não. Lá está se esperando que você faça uso de argumentos. Mas é importante que você reconheça as falácias, porque quando elas são inseridas nas produções, elas empobrecem o viés argumentativo e aí a nota cai, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha agora lá na página 11 do nosso material, que tem uma tirinha do Calvin que vai nos ajudar a entender o que é uma falácia. Vamos lá? Então, eu coloquei a tirinha aí para você e está no seu material, na página 11, tá? Ela diz o seguinte, a tirinha, ó. Ei, mãe, podemos ir à pizzaria hoje? E aí a mãe responde, não, nós comemos pizza ontem e além disso é muito caro comer fora sempre. Aí o Calvin, né, muito safo, diz o seguinte, bem, então é melhor você perder a noite cozinhando e lavando pratos do que gastar algum dinheiro? E aí a mãe, veja onde eles já estão, na pizzaria. Quando o pai pergunta, parece que temos comido bastante pizza fora nos últimos dias. E a mãe vai responder, né? Se prefere preparar um prato de cereal em casa, tá convidado, né? E aí o Calvin já vai colocar ali, ó, o Haroldo quer uma de anchovas, né? Tá fazendo o pedido ali da pizza. Por que que aqui nessa tirinha a gente tem uma falácia? Veja, a mãe do Calvin, quando ele diz, você prefere então estragar a noite cozinhando e lavando pratos? Ele é um argumento, é um raciocínio errado que parece verdadeiro. É só ela que mora ali, então é só ela que lavaria os pratos, por exemplo. Ela levaria a noite toda para fazer uma refeição, ela não poderia pedir ajuda ou delegar para outra pessoa fazer essa refeição. Então, ele buscou convencer a mãe com um pseudo-argumento. Ele fez uso de uma falácia. E aí é legal você saber que existem diferentes tipos de falácia. E o Calvin, que é muito safo, que é muito esperto, ele fez uso de falácia para poder voltar à pizzaria, né? São 5 tipos principais de falácia, e nós temos esses 5 tipos no nosso material didático. Então, existe o falso dilema, o apelo às emoções, o ataque pessoal, apelo à multidão e a falácia do espantalho. E agora a gente vai ver cada uma delas. Então, o que é um falso dilema, né? Aliás, falso dilema é um dos recursos que o Calvin fez uso aqui na tirinha. Então, quando um argumentador ele apresenta 2 opções como as únicas possíveis, ignorando ou omitindo a existência de saídas intermediárias, ele está fazendo um falso dilema. Então, ele disse para a mãe que ela ia cozinhar a noite inteira e lavar os pratos. Então, é isso ou comer fora? Ele apresentou um falso dilema para a mãe. Outro tipo de falácia é o apelo às emoções. E isso aqui é o que filho gosta de usar com mãe. E o que mãe gosta de usar com filho, né? Então, sempre que um argumentador ele provoca as emoções do interlocutor, que vai ter como resultado manipulação, e foi isso que o Calvin fez também, a gente tem o que se chama apelo às emoções, um tipo de falácia bastante recorrente pelas mães e pelos filhos, né? Quando a mãe diz assim, quando eu não estiver mais aqui, você vai me dar valor,
ela está apelando à sua emoção. O ataque pessoal é um outro tipo de falácia utilizado também quando o argumentador ele usa um ponto fraco do oponente para desmoralizá-lo. Então, por exemplo, quando você vê um texto e você vê ali uma palavra que está escrita de forma errada, você vai desmoralizar quem escreveu, mas veja que você não está refutando um argumento, mas sim se baseando em algo que é fora, que é extra argumento. Eu não estou dizendo que o erro é permitido, mas que ele se torna pequeno quando o argumento é grande. E no caso do ataque pessoal, há essa inversão. E o apelo à multidão, né? Ele vai acontecer quando o argumentador é o que a gente chama de senso comum. Quando ele alega que está tomando certa atitude porque todo mundo faz assim ou porque é uma tradição. E isso é senso comum. Ah, por que você escreveu dessa forma? Porque todo mundo escreve dessa forma. Isso é uma falácia, isso é um raciocínio errado que parece verdadeiro. Você tem que ter autoria, você tem que escrever do jeito que você aprendeu e que você desenvolveu, que lhe é próprio, né? Então, isso também é um tipo de falácia. E aquela que pode ter gerado mais curiosidade em relação à nomenclatura dada, né, que é a falácia do espantalho. Então, quando que isso acontece? Sempre que o argumentador ele distorce o ponto de vista do adversário a fim de ridicularizá-lo ou enfraquecê-lo. Por que eles chamam de falácia do espantalho? Porque quando você expõe quando você expõe a pessoa, ela se fragiliza, né? Então acaba sendo algo muito se assemelha a essa questão do espantalho, que é algo que é algo simples, né, de ser derrubado, né? Então veja, lá no nosso material a gente tem uma explicação bacana com um exemplo, né? A falácia do espantalho, esse nome se justifica porque o argumentador ele vai transformar o adversário num alvo fácil, né? E o exemplo que ele usa lá é bem interessante, ó. Imagine que alguém diga: acho que o governo deveria investir mais em segurança pública. E aí a outra pessoa responde: ah, sim, claro, vamos gastar todas as verbas com a polícia enquanto a educação e a saúde ficam sem recursos. Por que isso é uma falácia do espantalho? Quando a pessoa diz que acha que o governo deveria investir mais em segurança pública, ela não está dizendo gastar todo o dinheiro em segurança pública, está dizendo investir mais do que já é investido. Isso também não significa deixar de investir em outras áreas. Quando a outra pessoa diz: ah, sim, claro, vamos gastar todas as verbas com a polícia enquanto a educação e a saúde ficam sem recursos, ela está distorcendo esse ponto de vista, está expondo a pessoa e colocando ela numa condição de maior fragilidade. Então, por isso, seria um exemplo de falácia do espantalho. É bem legal que você faça a leitura do que a gente tem aí no material, como para ler e escrever melhor, né, argumentos ou falácias. Começa na página 11 com a tirinha do Calvin e vai até a página 13 com o início dos exercícios até a página 14. Aliás, esses exercícios que estão ali é a sua tarefa da semana. Então, para a gente poder finalizar isso, responda as questões das páginas 13 e 14, né? São 8 questõezinhas, mas são questões bem tranquilas, ok? Que com certeza você vai conseguir dar conta. Não se esqueça de que é um exercício de escrita, tá? E a gente vai poder começar a trabalhar produções depois de ter subsidiado você dessa parte, desse aporte teórico, tá? A gente vai começar a escrever mais. Então, faça esses exercícios. Se surgirem algumas dúvidas, postem lá no mural do Classroom para eu poder responder. E na semana que vem, a gente faz a correção e entra já num novo assunto, que é resumo. Se você deu uma olhadinha aí no seu material, deixa eu até conferir aqui que você está falando bobagem, ó. Sim, na próxima semana a gente... Não é resumo, perdão, ó, tá vendo? Ainda bem que eu me olhar. A gente vai trabalhar com uma produção escrita na semana que vem, tá?
E depois a gente entra em carta e vamos trabalhar com opinião. E aí, trabalhando com gêneros bem voltados para o vestibular da UFPR, a gente começa a fazer produções e o envio das produções sempre via Google Classroom, tá bom? Mas a gente fala sobre isso na próxima semana. Um beijo grande para vocês, fiquem bem e a gente se vê semana que vem. Tchau!